Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje é 13 de setembro de 2020 e eu quero trazer uma mensagem de Deus ao seu coração a partir do texto bíblico que está lá em Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 30. Mas antes de nós lermos o texto, precisamos entender o que está acontecendo. O povo de Deus era escravo no Egito e Deus então envia Moisés para libertar o seu povo. O faraó não permite, é lógico. Então Deus manda as 10 pragas sobre o Egito. E ao final delas, o faraó então aceita libertar o povo. Moisés então sai com o povo do Egito, mas depois que eles saem, o coração do faraó se endurece de novo. E o faraó decide matar todos eles e sai perseguindo-os. Deus então abre o mar. O povo atravessa o mar a pés secos. E quando o faraó com o seu exército está atravessando, o mar se fecha, matando o faraó com todo o seu exército. Deus continua conduzindo o seu povo pelo deserto até o Monte Sinai, o lugar escolhido para ali estabelecer a sua aliança com o seu povo Israel. Mas quando o povo vê a glória de Deus se manifestando com raios, trovões, terremotos, relâmpagos, ele treme de medo. E então pede: Moisés, não nós diante de Deus, mas vá você. Vá você. Nós temos medo, nós temos receio. Vá você e converse com Deus. Então Moisés sobe o Monte Sinai para receber de Deus as leis, os mandamentos que selariam essa aliança entre Deus e o seu povo Israel. Enquanto Moisés está ali, os dias se passam. E o povo, sem saber se Moisés estava vivo ou estava morto, decide construir um bezerro de ouro e o adora, praticando a idolatria. Eles traem a Deus. E aí então Deus diz para Moisés: o povo já se perverteu. Eu vou destruir esse povo, Moisés, e vou levantar um novo povo a partir de você. Mas Moisés era um bom intercessor, um bom líder, um bom sacerdote. O que ele faz? Ele intercede pelo povo e pede: Senhor, mas o Senhor vai fazer isso? O Senhor libertou o povo, tirou ele do Egito com mão forte, demonstrou o seu poder para libertar o seu povo, para trazer até aqui, para depois matá-los. O que as pessoas, o que os outros povos vão dizer do Senhor? Então Deus decide não matar todo o povo. Moisés desce o monte, repreende o povo, mata os idólatras e volta à presença de Deus lá no monte. E ali ele intercede, e é o texto que nós vamos ler. Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 30, diz assim: No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. E aí então Deus diz a Moisés: Moisés, minha presença não vai com vocês. Eu vou enviar um anjo e ele vai conduzir vocês para vocês tomarem posse da terra prometida. Vocês vão ter conquista, vocês vão ter vitória. Meu anjo vai adiante de vocês. Mas aí Moisés tem uma palavra maravilhosa, que é a palavra que deveria estar em cada coração. Ele diz assim: Senhor, se a sua presença não for com a gente, não me faça sair desse lugar. Ou seja, eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não for conosco. E aí então Deus decide acompanhar o povo. Desse acontecimento aqui, gente, nasceu o dia que é mais importante para os judeus. O dia que é considerado pelos judeus como o mais sagrado de todos. Você sabe qual é? É o dia do Yom Kippur. O dia da expiação, o dia do perdão,
o dia do resgate. Por que resgate? Porque o pecado tem que ser pago, é uma dívida e precisa ser paga. Alguém tem que pagar por ele, não vai ficar impune. E em Levítico, se você olhar lá em Levítico capítulo 16, versículo 29, que fala sobre o dia da expiação, você vai ver que a Bíblia está dizendo que é estatuto perpétuo, ou seja, para sempre nós precisamos observar. Esse era o único dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o lugar mais consagrado. Era o único dia no ano todo em que ele entrava no Santo dos Santos e oferecia um sacrifício pelos seus próprios pecados e pela sua casa, pela sua família. Oferecia um sacrifício também pelo povo, pelos pecados de todo o povo. Esse sacrifício ele era oferecido como substituto para a expiação dos pecados. Era uma vida inocente dada no lugar da vida dos culpados. Isso aconteceu. A lei diz, Levítico capítulo 17, versículo 11, em outras palavras diz, sem sangue não há remissão de pecados, não há resgate, não há redenção. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, nós vemos que o sangue inocente, nós vemos que o Antigo Testamento, em todas as suas leis, ele dava essas leis para apontar para Cristo. O sangue dos animais não era suficiente para perdão dos nossos pecados. Mas um inocente, o sangue mais precioso de todos, foi derramado no nosso lugar. Um inocente morreu para resgate, para pagar as nossas dívidas, para pagar os nossos pecados. E quem foi esse inocente? Quem foi o Cordeiro de Deus que foi morto? O nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus foi morto, foi sacrificado por nós. O sangue precioso, o sangue de Deus foi derramado por nós. Não existe sangue mais precioso do que esse. Por isso que Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe, meu irmão, minha irmã, qualquer possibilidade de resgate, de redenção, de expiação de pecados, se não for por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não existe outro. Não existe outro. Todos os sacrifícios de animais que existiram antes era só para representar, para que o povo pudesse entender o plano de Deus quando ele se cumprisse por meio do Messias. Ele sim tira o pecado do mundo. Então é muito importante que nós tenhamos isso claro. Isso já aconteceu. Nossos pecados foram perdoados. O sacrifício definitivo e suficiente pelos pecados de toda a humanidade já foi feito. Mas eu, como seu pastor, quero convidar você, convocar, é uma santa convocação para nós celebrarmos o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, o dia do resgate dos nossos pecados. Eu sei, alguém pode dizer, mas pastor, Jesus já morreu pelos meus pecados. Sim, é verdade. Glória a Deus por isso. Se você já entregou a sua vida a Cristo, se você já está salvo, se todos os seus pecados foram perdoados, louve a Deus. Isso é uma bênção, é uma preciosidade, é um presente sem tamanho. Mas eu pergunto para você, e os seus filhos? Eles não precisam de intercessão? Será que você não precisa orar e interceder por eles? E a nossa família? Os nossos parentes, os nossos amigos, a nossa cidade, as nossas autoridades, a nossa nação, será que eles não precisam de intercessão? Será que eles não precisam de oração? Porque, meu irmão, minha irmã, nós hoje somos os sacerdotes de Deus. Se você olhar lá em Êxodo 19, versículo 6, eu não vou ler aqui, mas isso também está presente lá em Apocalipse, capítulo 1, 6, você vai ver que o propósito de Deus, ele sempre quis ter uma família. E a família de Deus é constituída por sacerdotes.
Você que é filho, que é filha de Deus, é um sacerdote, é uma sacerdotisa do Deus vivo. Você que é filho, que é filha de Deus, é um rei, uma rainha do Deus vivo. E como sacerdote que nós somos, nós podemos interceder. Não só podemos, mas devemos interceder. Não é isso que Jesus diz? Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Nós estamos seguindo os passos do Messias. Nós somos, assim como Jesus intercedeu por nós na cruz do Calvário, hoje nós temos esse papel também de estarmos intercedendo como sacerdotes do Deus vivo, clamando para que Deus perdoe, para que Deus tenha misericórdia daqueles que ainda não se arrependeram, daqueles que ainda não se converteram. E nós, como reis, como sacerdotes, nós podemos interceder. E como um ato profético, o que nós vamos estar fazendo nessa celebração do Yom Kippur? Nós vamos estar entrando na presença de Deus e oferecendo as nossas orações, a nossa intercessão, o nosso jejum pelas pessoas e também as nossas ofertas por aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, por aquelas pessoas que ainda precisam da graça, da misericórdia. E ao fazer isso nós estaremos intercedendo, nós estaremos oferecendo expiação por elas. Como nós vamos celebrar? Preste bastante atenção nisso. Como nós vamos estar celebrando esse dia? Tudo vai começar no dia de Rosh Hashanah. Já ouviu falar sobre isso? É o Ano Novo Judaico. Nesse ano, essa é uma celebração bíblica. Está lá na Bíblia. É o dia das trombetas. Nós vamos estar celebrando esse dia. Que dia que vai ser isso? No entardecer da sexta-feira. Começa o dia e vai terminar no entardecer do sábado. Dia 18, no entardecer, no final do dia 18, começa o dia de Rosh Hashanah, o Ano Novo. Esse é o dia do aniversário da humanidade. É o dia que nós celebramos o aniversário da humanidade. É o dia em que Adão foi criado. Lembra? Sexto dia da criação, Deus criou Adão, criou a humanidade. Nesse dia, Rosh Hashanah, primeiro dia, nós vamos estar celebrando o Ano Novo, o aniversário da humanidade. É o ano 5781 do calendário judaico. E não só no dia 19, mas também no dia 20. São os 2 dias que nós vamos comparecer diante do Senhor com muita alegria, com muita festa. E eu quero convidar você no sábado, no entardecer da sexta-feira, no dia de sábado, você vai estar celebrando com a sua família. Faça uma celebração familiar. Celebre esse dia, mas tenha cuidado. Eu tenho aprendido que entre os judeus, nessas celebrações, nessas festas bíblicas, tudo é profético. Então, profeticamente, não brigue, nada de tristeza, nada de briga, nada de desentendimento nesses 2 primeiros dias. São dias de muita festa, nós vamos comparecer diante do Senhor com muita festa e com muita alegria. Por quê? Profetizando como será o nosso ano, como serão os nossos dias no restante desses anos. Ok? E nesse primeiro dia do mês, dia de Rosh Hashanah, dia 19 de setembro, no sábado, nós vamos iniciar um período de 10 dias, nos preparando para celebrar o dia do Yom Kippur. Serão 10 dias de preparação, 10 dias de consagração. No vídeo passado, da semana passada, eu desafiei você a consagrar a sua vida, colocando Deus em primeiro lugar. Essa é a primeira atitude para nos prepararmos para celebrar o dia do Yom Kippur. Porque nesse dia do Yom Kippur, nós temos que nos apresentar a Deus de maneira íntegra, purificados dos nossos pecados, com a nossa vida ali certinho com o Senhor, com os nossos irmãos e irmãs, com as pessoas, entendeu? Livres de toda amarra, de todo pecado. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se você não assistiu o vídeo do domingo passado, assista. Coragem para confiar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida.
Esse é o primeiro passo para nós nos consagrarmos ao Senhor. Segunda coisa que nós vamos estar fazendo nesses 10 dias, eu quero desafiar você a dedicar todos esses 10 dias, pelo menos 1 hora de oração por dia. 1 hora de oração, pelo menos. Mas não é só oração. Nós vamos jejuar. Aqueles que têm condição física, que estão em boa saúde, que têm condição para isso, jejue. Uma refeição que seja, ou mais se você tiver condição. Não precisa ser todos os dias. Se você quiser fazer todos os dias, faça um jejum intermitente. Todos os dias jejue uma refeição. Jejue nesses 10 dias. E a quarta coisa que nós vamos estar fazendo é ofertar, fazer as nossas ofertas, dar as nossas esmolas, ajudar os necessitados. Gente, essas 3 atitudes, a oração, o jejum e a ajuda aos pobres, formam a justiça, a tzedakah. Se você olhar lá em Mateus capítulo 6, dos versículos 1 a 18, é o que Jesus está falando sobre a justiça. Oração, jejum e as nossas ofertas aos necessitados, as nossas esmolas. Então, oferte, ajude as pessoas. Ainda que você não possa ofertar muito, oferte pelo menos um pouquinho. Mas eu quero desafiar você também, nesse primeiro dia de Rosh Hashanah, a simbolicamente oferecer uma oferta especial por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua cidade e pela nossa nação. Separe, você vai estar celebrando com a sua família no sábado, separe essa oferta. O valor, ele é simbólico, o mais importante não está no valor, mas sim no seu coração. Se você é um filho, uma filha de verdade, toda a sua vida já pertence ao nosso Deus, amém? Então o valor não é o mais importante, mas pode ser que o Senhor coloque no seu coração algum valor. Esteja atento àquilo que o Senhor vai estar colocando no seu coração. Mas nesse primeiro dia, dia de Rosh Hashanah, é o primeiro dia do ano judaico. Comece ofertando ao Senhor, colocando Ele em primeiro lugar. Reserve essa oferta no sábado e traga na igreja, na celebração que nós vamos ter na igreja. Próximo domingo nós vamos ter o nosso culto presencial. Você pode estar trazendo a sua oferta diante do Senhor no domingo, mas reserve isso no sábado. Ofereça ao Senhor. No primeiro dia do ano, é a sua primícia, oferta das primícias. A sua primícia ao Senhor, em primeiro lugar para o Senhor. Reserve essa oferta para o Senhor nesse primeiro dia, ok? Nesses 10 dias de preparação, meus irmãos e irmãs, vão ser dias marcados pelo quê? Marcados por oração, pelo menos 1 hora por dia, autoexame. É momento de nós olharmos para nós mesmos. É momento de nós orarmos como o salmista pedindo, Espírito Santo, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Se tem alguma coisa errada, me mostra. Tem alguma coisa que eu preciso pedir perdão para o Senhor? Tem alguma coisa que eu preciso pedir perdão para alguém? Porque não é só... Às vezes as pessoas deixam para resolver os problemas só no dia do Yom Kippur. Não é isso. Esses 10 dias são dias de preparação para você colocar a casa em ordem, a sua vida em ordem, para que no dia do Yom Kippur você possa comparecer ao Senhor, diante do Senhor, com integridade, com tudo em ordem. Você já pediu perdão, você já se reconciliou, você já resolveu os seus problemas com Deus e com as pessoas. Então é um dia marcado pelo quê? Pela oração, pelo autoexame, pelo arrependimento. É o momento de nós pedirmos perdão a Deus, pedir perdão para as pessoas. E uma coisa que nós não enfatizamos muito quando falamos de perdão é a restituição. Se nós roubamos de alguém, nós precisamos restituir isso. Entende? Se você prejudicou alguém, você precisa restituir isso de alguma forma. Lembra de Zaqueu? Quando Jesus vai jantar na casa de Zaqueu, Zaqueu diz assim, se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir, não lembro bem quantas vezes mais. Mas ele toma essa decisão de restituir. Ou seja, não é só pedir perdão, mas é restituir aqueles que foram prejudicados por nós. Então nós teremos 10 dias para nos prepararmos. Não deixe para a última hora.
Desde o primeiro dia comece a orar. Lembre, os 2 primeiros dias são para celebração. Nós vamos estar diante do Senhor com muita alegria, com festa, com prazer. Mas nós vamos ter 10 dias para colocar nossa vida em ordem. E aí sim, finalmente nós vamos estar celebrando o dia do Yom Kippur, que vai começar quando? No entardecer do dia 27. É um domingo. Por volta lá de 15 para 6 da tarde, começa o dia do Yom Kippur. Vai terminar quando? No entardecer da segunda-feira. Por volta aí de 15 para 7 da noite. Vai estar terminando o dia do Yom Kippur. Como que nós vamos celebrar esse dia do Yom Kippur? Nós vamos ter a nossa celebração no culto à noite, no domingo. Vai ser o início do Yom Kippur. E nós vamos encerrar cada um na sua casa no entardecer da segunda-feira. Mas como nós vamos celebrar? Aqueles que têm condições, eu estou avisando agora para que você possa se preparar. Se você tiver condições, não trabalhe nesse dia. Dedique esse dia para o Senhor. Tire folga se você puder. Se você tiver banco de horas, tire o seu banco de hora. Se afaste dos seus afazeres. Dedique especialmente para o Senhor. É um dia consagrado a Deus. Se você puder, não trabalhe. É um dia em que nós devemos jejuar, afligir a nossa alma. Se você tiver boa saúde, jejue nesse dia, 24 horas, dia todo, ao entardecer de domingo até o entardecer de segunda-feira. Você não vai comer nada sólido, nem água você vai beber. É para afligir a alma mesmo. Nós não vamos nem beber nada. E o que nós vamos estar fazendo? Orando, intercedendo pela nossa família, pelos familiares, pela nossa nação, pela nossa cidade, confessando os pecados, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Vamos estar lendo a palavra, meditando na palavra, dedicando tempo para estar na presença de Deus, confessando os nossos pecados e os pecados das pessoas diante do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, se prepare nesses dias. Antes de cada dia, eu vou estar gravando um vídeo, postando aqui no YouTube, enviando no grupo do WhatsApp da igreja, para que você possa estar relembrando, se preparando. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato, vamos estar conversando, eu estou pronto, quero te ajudar, quero te servir. É um prazer poder te servir, te ajudar, para que todos nós possamos celebrar esse dia. É um estatuto perpétuo para nós, meus irmãos e irmãs. O Senhor quer que nós celebremos isso. Se você já está salvo, glória a Deus, mas tem muita gente que não está. Tem muitas pessoas que precisam da nossa intercessão. E nós precisamos, como sacerdotes do Deus vivo, interceder por essas pessoas. Vamos fazer isso? É uma convocação santa. Eu convoco você, se prepare da melhor maneira que você puder. No dia do Yom Kippur também, no outro domingo, nós vamos estar oferecendo a Deus uma oferta também, simbólica também. É uma oferta de gratidão. O sacrifício já foi feito. Nós não precisamos sacrificar animais, sangue nenhum precisa ser vertido, não precisamos fazer sacrifícios. Mas é uma oferta de gratidão. Uma oferta que demonstre o nosso amor, a nossa gratidão pelo que Jesus fez por nós. Então se prepare para esse dia também, ok? Quero estar orando por você, pelo seu lar, pela sua família. Vamos orar? Pai querido e amado, nós te damos graças por nos dar a oportunidade de poder retomar as nossas atividades, os nossos cultos presenciais, para que como igreja, como teu povo, nós possamos celebrar a tua redenção, a redenção que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Celebrar a vida nova, celebrar o perdão dos nossos pecados. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos sacerdotes. E assim como o Senhor fez na cruz do Calvário, nós também estamos intercedendo hoje pela vida da nossa família, da nossa casa, dos nossos familiares, da nossa nação, da nossa cidade, das nossas autoridades, clamando a sua graça, a sua misericórdia. Por favor, Senhor, guia-nos como teu povo, mostra-nos como fazer.
Queremos ser úteis no Teu reino, queremos ser úteis no espiritual. Nós queremos, Senhor, ser guiados pelo Teu Santo Espírito para cooperar com o Senhor nessa grande obra de redenção do mundo inteiro. Há muitas vidas por serem alcançadas. Usa-nos, Senhor, da maneira como o Senhor quiser. Faz em nós, do seu jeito, na sua hora, em o nome de Jesus. E eu peço que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã nessa hora. Assim, Senhor, estenda a sua mão sobre o seu lar, a sua família. Quando nós nos propomos, Senhor, a ser instrumentos nas suas mãos, muitas vezes nós enfrentamos oposição, Pai. Dificuldades se apresentam. Eu peço que o Senhor revista o meu irmão, a minha irmã com a sua unção, com a sua graça, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o ajude a perseverar e a resistir firme para ser instrumento, para ser um intercessor, um atalaia, Senhor, aquele que se coloca na brecha, para interceder pelo povo, para interceder pelas pessoas, pelas nações, no nome de Jesus. Pai, usa-nos, dispensa a sua graça, move no sobrenatural, Senhor. E usa-nos como intercessores, como guerreiros de oração, porque não há oração de nível mais elevado do que a intercessão. Como Jesus mesmo nos mostrou naquela cruz do Calvário, em que Ele conquistou o perdão de todos os nossos pecados. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos parte, de cooperarmos com o Senhor. Concede a todos nós uma semana abençoada, toca no nosso coração, e continua nos guiando, Santo Espírito de Deus. Fala com o teu povo, Pai. Que o Senhor não encontre em nós resistência, que o Senhor não encontre em nós rebeldia, nem idolatria, mas que o Senhor seja de fato e de verdade o nosso Deus, o primeiro e único na nossa vida. Em o nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Eu te abençoo e te guardo, meu irmão. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a ação e proteção do Espírito Santo de Deus, e assim, a bênção do nosso Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Uma boa semana e que Deus te abençoe.